Pronto, já tá gravando. Eu vou gravar mesmo pelo aplicativo do meu próprio computador, porque pelo Meet tem que pagar pra gravar as aulas, né? Então, não, tá, não tem esse dinheiro aí. Mas enfim. Outro aviso. Essa aula aqui só tem 50 minutos, essa reunião. E aí, quando acabar, eu vou disponibilizar outro link para vocês entrarem, tá bom? Porque acho que não vai dar tempo de dar toda a revisão, porque tem o slide de micro e tem o slide de mono. Mas é isso. Avisos dados, então vamos lá. Então, gente, para começar, a gente vai falar sobre microbiologia. Eu fiz uma revisão. Esse aqui, na verdade, é o slide que eu usei naquela primeira revisão que a gente teve do simulado 1, né? Que a gente abordou os assuntos da microbiologia que vocês tiveram, né, nesse semestre. E também tem o de imuno. O de imuno vai ser depois desse. Então, para a gente dar início, né, a gente vai falar aqui sobre a microbiologia, que é uma ciência que vai estudar esses micro-organismos, né? No caso, as bactérias, os fungos, os vírus, protozoários e algas. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um protozoário, uma bactéria, 2 tipos de fungos. Aqui, no caso, a levedura e um fungo, né? Um é unicelular, outro é pluricelular. E aqui tem um vírusinho. Então, gente, é uma ciência que é importante porque a gente consegue estudar esses micro-organismos e entender como é que eles causam essas doenças, né? O grau de patogenicidade que eles causam. E quando a gente entende isso, a gente consegue produzir os nossos próprios mecanismos para nos defender deles, né? Então, eles vão ser importantes aí na saúde, na compreensão das doenças, desenvolvimento de vacinas, de antibióticos, de métodos de diagnóstico, também importante na indústria de alimentos e bebidas, principalmente os fungos, na fermentação de pão, de queijo, de vinho, cerveja. Na biotecnologia também, produzindo enzimas, hormônios, biocombustível, controle biológico. E na ecologia também, reciclagem de nutrientes, manutenção do equilíbrio ambiental. Então, é uma ciência que, junto com outras, elas são muito importantes, né, para a nossa vida, né, um estudo para a vida inteira. Então, para a gente dar início agora, a gente vai falar só das bactérias, né? As bactérias vai ser aqui o nosso foco. E para a gente entrar nesse assunto, a gente tem que estudar um conceito inicial, que é as células, né? A gente tem aqui células procariontes e células eucariontes. E a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre elas. Principalmente porque a gente tem a presença de uma carioteca na célula eucarionte, que eu não vou ter na célula procarionte. Né? E a carioteca é essa membrana aqui que vai envolver o nosso núcleo, nosso gene, né? Nosso DNA. E que é diferente da procarionte, né? Que não tem. O DNA da procarionte, ele fica disperso, fica solto ali no citoplasma. Né? Então, eu não vou ter carioteca. Outra diferença, não vou ter organelas, não tenho mitocôndria, não tenho retículo endoplasmático, não tenho complexo de Golgi, não tenho lisossomos, não tenho essas organelas nas procariontes. A única organela em comum que eu vou ter na eucarionte e na procarionte é os ribossomos. Os ribossomos, eles são organelas que são responsáveis pela produção da síntese proteica, né? Então, a síntese proteica é responsável aí por estar modulando, por estar produzindo as nossas proteínas, né, os nossos aminoácidos que formam nossos genes, nosso material genético ali. Então, uma das características também que é importante falar é a parede celular. Aqui eu tenho parede celular na procarionte e também tenho na eucarionte. Porém, a gente vai abrir uma exceção aqui, que eu só tenho parede celular em eucarionte na célula vegetal e na célula fúngica, tá? Porque a célula eucarionte é a célula dos fungos, dos animais, dos protozoários, das plantas. Então, a gente tem que lembrar que a parede celular, ela só está presente nas paredes da célula vegetal e dos fungos, tá? Na parede celular, a celulose e a parede de quitina nos fungos.
Porém, eu não tenho parede celular em célula eucarionte, tá? Então, eu só vou ter nesses dois, nessa exceção, e em células procariontes. Agora, falando mais de uma parte mais específica das bactérias, eu vou ter estruturas fundamentais e acessórias. Nas fundamentais, a gente tem membrana, parede celular, os ribossomos, o material genético, como a gente falou. Então, a gente vai ter também as acessórias, que no caso, a gente tem a cápsula. A cápsula, gente, dá à bactéria uma característica de adesão às superfícies. Então, juntamente com as fímbrias também, né? As fímbrias aqui, ó, que são essas caudinhas aqui menores do que os flagelos, eles dão essa característica de adesão na superfície, né? Para essa bactéria se fixar ali. A pile. A pile é uma característica, um acessório da bactéria que dá a característica para ela de trocar genes com outra bactéria, né, na reprodução sexual dessa bactéria. Então, ela consegue trocar o seu material genético a partir dessa pile. Os flagelos é uma estrutura que dá para a bactéria uma locomoção. Então, a bactéria ela consegue se movimentar naquele meio a partir desse flagelo. E os plasmídios? Os plasmídios, ele é um outro tipo de gene circular da bactéria que dá uma característica a mais. Ou seja, quando eu tenho uma situação de resistência bacteriana, né? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está tomando antibiótico e era para ela tomar um antibiótico em 7 dias, mas ela começou a ter melhora e parou ali no 3º dia. Ah, já estou melhor, né? Não vou mais precisar desse antibiótico aqui. Vou guardar, porque caso eu precise, eu vou ter aqui guardado. E aí o que acontece? Eu mato uma porcentagem de bactérias, mas deixo outras vivas. E essas outras bactérias que sobreviveram, elas vão ter resistência a esse antibiótico. E o que acontece? Elas vão começar a se dividir de novo e vão crescer naquele meio, fazendo com que aquele material genético, aquela informação de resistência, passe para as outras bactérias. Então, eu vou ter um crescimento de bactérias de novo, vou estar doente e aquele antibiótico não vai mais fazer efeito, né? Porque os plasmídios, né, quem dá essa troca aí é os plasmídios. Ele que vai dar essa característica aí de resistência a antibióticos para essas bactérias. Então, outra coisa importante é a morfologia bacteriana, quando a gente tem aqui uma diferença de arranjos, né? Então, eu vou ter bactérias com formatos diferentes. Eu tenho aqui os cocos, que são essa morfologia mais oval e esférica dessas bactérias, né? No caso aqui, um exemplo das estafilococos. Eu tenho essa bactéria parecendo um ovinho, né? Temos os bacilos também, que é esse formato de bastonete, de bastão, que a gente tem um exemplo aqui da Escherichia coli. Vou disponibilizar esse slide, vou botar lá no grupo para vocês. E também temos as espiraladas. As espiraladas, elas vão se diferenciar em espirilos, que é esse formato aqui que parece um bastonete, só que mais curvado. E as espiroquetas, que parece um fio de cabelo, né? Que aqui a gente tem um exemplo do Treponema pallidum, que é a famosa bactéria responsável por causar a doença da sífilis. E temos aqui o vibrião, que é uma célula curvada, né, que parece uma vírgulazinha. Um exemplo aqui da bactéria que causa a cólera, né, a vibrio cólera. E aí, gente, a gente também tem outros tipos de arranjos quando a gente fala de cocos e bacilos. Nos cocos, a gente tem aqui os diplococos, que é literalmente 2 cocos agrupados, tá? Eu vou ter a junção de 2 cocos juntinhos um ao outro. Tem o tétrade também, né? 4 cocos agrupados. As sarcinas, que são 8 cocos agrupados. Os streptococos, que são cocos em fileiras, em cadeias, né? Que a gente vai lembrar aqui como um colar de pérolas. E os estafilococos, que são um aglomerado de cocos que remete aí um cacho de uva, né?
que a gente lembra muito, é bem característico. E nos bacilos também é quase igual, né? A gente tem diplobacilos, que são 2 bacilos agrupados, né? 2 aqui agrupadinhos. Tem os streptobacilos, que são bacilos agrupados em cadeia. E de forma paliçada também, que são um ao lado do outro, né? Eles ficam assim, tudo amontoadinho, um do lado do outro. Aí pergunta, gente. Botei uma pergunta aqui pra gente fazer uma dinâmica. Ao observar uma cultura bacteriana corada pelo método de Gram, nota-se um agrupamento de células esféricas dispostas em arranjos irregulares, lembrando um cacho de uva. Esse achado é típico de quê? Streptococcus, estafilococcus, diplococcus, tétrade ou bacilos curvados? O que vocês acham? Pode responder pelo chatzinho ou ligar o microfone. É Staphylococcus. Estafilococcus, exatamente. Letra B, exatamente. Cacho de uva remete a estafilococcus. Se fosse colar de pérolas, aí seria streptococcus. Mas é estafilococcus, cacho de uva, exatamente. Aí, gente, agora a gente vai falar sobre crescimento bacteriano. Vamos imaginar a situação. Quando a gente fez a nossa prática lá no laboratório, que a gente semeou, né? A gente pegou amostras de vários tipos de tecido, de superfície que vocês cultivaram lá na placa. A gente botou na estufa e deixou crescer. Mas o que aconteceu? Como é que ocorre esse crescimento bacteriano, né? Quando a gente coloca aquelas placas dentro da estufa. Então, o crescimento bacteriano, gente, é o aumento de número de células ou da massa celular por fissão binária, por divisão celular dessas bactérias. Então, a gente tem aqui uma escala, né, das fases de crescimento, onde a gente vai ter aqui a fase lag como a primeira, que a fase lag é a fase de adaptação. Pensem comigo, as bactérias estão ali naquele ambiente, estão começando a se adaptar, começando a se alimentar daquele nutriente que tem naquele agar, né, naquele meio de cultura, e elas vão começar a se dividir, né, transportando nutrientes, sintetizando ali DNA, se dividindo. Então, essa é uma fase que elas estão se adaptando e começando a divisão. E aí a gente tem a exponencial, que é a fase log, né, que também é chamada de fase log, que é um crescimento já bem ativo, né? Então, essas bactérias estão se dividindo intensamente ali. Então, a gente tem como essa fase o crescimento mais intenso dessas bactérias, é exponencial, que aqui a gente tem, ó, a curva cresce de uma forma bem intensa. E aí, logo, a gente tem a estacionária, né, que vai começando a se esgotar aqueles nutrientes, as bactérias vão liberando substâncias tóxicas naquele meio, e isso vai impedindo elas, né? Quanto mais substâncias tóxicas, menos nutrientes eu tenho naquele meio, né? Então, elas vão começando a ficar mais escassas de nutrientes. E aí eu tenho um declínio, gente. O declínio é a morte celular, porque o número de células que morrem é maior do que o número de células que estão se multiplicando, porque eu não vou ter mais nutrientes, aquela substância tóxica já vai estar invadindo tudo e eu não vou ter mais essa divisão. Então, todas as células ali, todas as bactérias vão morrer, né? Vai levar à morte celular. E aí, outra perguntinha para vocês. Quando os nutrientes se esgotam e os produtos tóxicos se acumulam, as bactérias começam a morrer mais rapidamente do que conseguem se reproduzir. Esse processo corresponde ao quê? Fase lag. Na fase de declínio. Fase de declínio, exatamente. Letra D. Isso mesmo. Agora, gente, a gente vai ter aqui fatores que influenciam esse crescimento. Ou seja, eu vou ter várias ocorrências para essa bactéria poder crescer naquele meio. Ixi, acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, desativei. Então, gente, eu vou ter vários fatores que vão influenciar esse crescimento das bactérias.
seja por pH, seja se aquele meio tem os nutrientes necessários para ela crescer, pressão osmótica, condições respiratórias e temperatura. Então, aqui a gente vai ter duas tabelas, um de pH e um de uma temperatura. No de pH, a gente tem que se atentar ao quê? As bactérias que crescem em um pH ali perto de 5,5 e 8, né? Um pH 7 ali é o ótimo para elas. A gente tem que essas bactérias se classificam como neutrófilas. Ou seja, elas vão crescer num pH próximo à neutralidade, perto do 7, né? Então, aqui a gente tem a maioria das bactérias patogênicas que causam doenças no nosso organismo, porque o nosso pH do nosso sistema fisiológico, né, o nosso pH fisiológico, ele é ali em torno de 7. Então, a gente tem um exemplo aqui da Escherichia coli, mas também tem Staphylococcus, tem Salmonella, tem Pseudomonas. Todas as bactérias vão crescer nesse pH ali, porque é o nosso pH fisiológico, então elas vão crescer somente ali. Tem as acidófilas também, que vão crescer em um pH ali menor que 5,5, né? Então, é um pH totalmente ácido. Então, elas são adaptadas a esses ambientes altamente ácidos, né? Porque elas vão ter ali estruturas que toleram essa acidez. Exemplo, lactobacilos na flora vaginal, gente. A gente tem esses lactobacilos que dão essa característica ácida no pH vaginal da mulher. Então, esse pH ácido dá uma proteção para aquela mucosa, né? Para ela se proteger de infecções, né? Então, são ali considerados as bactérias acidófilas. E tem também as alcalifílicas, que crescem em pH maior que 8. Então, é um pH mais básico, alcalino. Então, são encontradas assim, em ambientes como lagos, solos, o próprio oceano. São bactérias ali que vão crescer naquele pH mais básico, né? Como aqui os bacilos firmos. E aí, quando a gente fala de temperatura, a gente também tem bactérias que vão crescer em temperaturas mais frias e mais quentes, como as psicrófilas, que são bactérias que vão crescer em temperaturas aqui, ó. A temperatura ótima é 4 graus, como a Polomonas vaculata. Também temos bactérias que vão crescer ali na temperatura mais 39 graus, 38, 37, que são mesófilas, né? No caso, a Escherichia coli, a bactéria ali que está presente na nossa microbiota. Tem as termófilas, as hipertermófilas. Então, são bactérias que vão crescer, gente, em temperaturas totalmente extremas, né? De graus, assim, absurdos, como perto de vulcões, de geysers, né? Daquelas áreas que são muito, muito quentes. Essas bactérias, gente, a gente não precisa nem se preocupar, porque elas não vão crescer em temperaturas do nosso corpo, né? Então, não tem risco da gente um dia, não sei, né? Falando assim por alto, mas porque elas só crescem ali, ó, começando a crescer em 40 graus e 60 graus é o pH, ou a temperatura ótima para elas. E as hipertermófilas bem mais, né? E pressão osmótica e condições respiratórias. Então, o que eu tenho de pressão osmótica, gente? Pensa comigo. Quando eu tenho um teor de sal, né, de NaCl, que é o sódio, que está fora do meio extracelular, eu tenho que ter esse mesmo teor dentro da minha célula, porque eu tenho que manter esse equilíbrio. Lembra lá, gente, que eu tenho citoplasma dentro da célula e o citoplasma é água, é o conteúdo celular de água que eu tenho aqui dentro da minha célula. E esse mesmo teor de sal tem que ser tanto no meio extra, tanto no meio intracelular. Então, aqui a gente tem o meio isotônico, que é quando eu tenho esse meio equilibrado. Então, aqui, ó, NaCl de 0,85%. Esse é uma quantidade, é um teor ok, equilibrado. Agora, quando eu tenho um desequilíbrio, gente, no caso no meio hipertônico, o que acontece? Eu tenho um grau, um teor de sal muito grande no meio extracelular. E o que vai acontecer com o citoplasma? Ele vai para fora da célula, ele vai sair para o meio extracelular. E essa bactéria vai murchar. Um exemplo disso, quando vamos supor que eu tenho
Vocês vão para um churrasco amanhã, gente. Aí, um de vocês ficou responsável por fazer um vinagrete. Vocês vão fazer esse vinagrete um dia antes e deixar na geladeira? Ou vocês vão fazer esse vinagrete no dia? O que vai acontecer se vocês fizerem um dia antes? Esse vinagrete vai ficar só a papa, né? Por quê? Vocês vão botar sal naquele vinagrete e aqueles vegetais que vocês cortaram e botaram lá naquele vinagrete, ele vai murchar. Por quê? O No sal... caso, ocorre a osmose, né? Oi? No caso, ocorre a osmose, né? Isso, exatamente, por osmose. Então, todo aquele conteúdo que está dentro daquela célula vegetal vai para fora. E aqueles vegetais vão murchar, vai ficar só a papinha. Então, a mesma coisa acontece aqui com as bactérias. O contrário também acontece, que no caso é um meio hipotônico, né? Eu não botei aqui, mas vou dar um exemplo. Quando eu tenho uma concentração de sal muito grande dentro da minha célula, o meio extracelular vem para dentro. E aí o que acontece? Essa célula vai inchar e vai se romper, né? Então a gente tem aí como meio hipotônico. Eu não botei aqui, mas é bom lembrar. E aí, gente, eu tenho condições respiratórias também. Tenho bactérias que são aeróbias e anaeróbias. Aqui a gente tem 5 tubinhos e a gente vai ter aqui o exemplo das 5 diferenças de cada uma. Então, nesse primeiro tubinho aqui, nesse tubinho a gente tem um crescimento de bactérias nessa zona óxica, ou seja, rica em oxigênio. E o que isso me informa? Que essas bactérias só vão crescer se tiver oxigênio, né? Sem oxigênio, elas não crescem. Então, elas são aeróbias obrigatórias, né? Nesse segundo tubo, eu tenho um crescimento nessa zona anóxica, ou seja, sem presença de oxigênio, porque essas bactérias, esse oxigênio é tóxico para elas. Então, elas só vão crescer em ambientes sem presença de oxigênio. Aí a gente tem anaeróbias obrigatórias. E esse terceiro tubo aqui, o que está significando? Que elas crescem tanto na zona óxica, tanto na zona anóxica. Então, são facultativas. A presença de oxigênio ou a ausência, tanto importa, né? Então, elas vão crescer nesses dois ambientes. Agora, nesse tubinho D aqui, a gente tem um crescimento um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu tenho um pouco crescimento nessa zona óxica aqui, que a gente vai ter as microaerófilas, ou seja, bactérias que vão crescer com um teor de oxigênio um pouco menor do que o costume, né? Então, elas conseguem sobreviver, conseguem se multiplicar ali, crescer naquele ambiente com pouco oxigênio. E também temos a anaeróbia aerotolerantes, que são bactérias que são anaeróbias, porém, elas toleram o oxigênio ali, né? Então, elas também são praticamente facultativas, porém, toleram um pouquinho do oxigênio e conseguem crescer naquele meio. Outra pergunta, gente. Quando uma célula bacteriana é colocada em uma solução hipertônica, o que ocorre com seu volume e sua integridade celular? Ela ganha água e incha, podendo romper-se, multiplica-se rapidamente devido à pressão externa, mantém o equilíbrio osmótico sem alteração, aumenta o metabolismo e a síntese proteica, ou perde água e sofre plasmólise? Letra E. Letra E, exatamente. Ela vai perder água, né? Vai murchar e vai sofrer plasmólise. Exatamente, letra E. Aí, gente, a gente tem os vírus, né? Também outro tipo de micro-organismo. Aqui eu botei uma célula animal, a bactéria aqui, a procarionte e um vírus, para vocês verem que o vírus, ele é minúsculo, né? Então, o vírus, gente, vocês acham que o vírus é considerado um ser vivo? Perguntinha aí. Vocês acham que ele é um ser vivo? Se ele é uma célula? E aí? É um mistério, né? Repete a pergunta rapidão, por favor. Oi? Repete a pergunta, por gentileza. Vocês acham que o vírus, ele é considerado um ser vivo?
Não, Não. porque ele precisa adentrar uma célula, né? Porque ele não tem célula, ele precisa atacar, adentrar uma para poder estar se multiplicando, sobrevivendo dentro do meio da gente mesmo. Exatamente. Esqueci o nome agora. Isso aí. Porque, de acordo com a teoria celular, a célula é considerada a unidade fundamental da vida. Então, sem célula, aquele, né, esse rapazinho aqui, ele não vai ser considerado um ser vivo, porque ele não vai ter célula, exatamente, ele é acelular. Então, ele não vai possuir metabolismo próprio, porque ele precisa parasitar uma outra célula para poder jogar o seu material genético nessa célula e se multiplicar e poder sobreviver ali, né? Então, hoje em dia a gente também tem até aquela discussão entre cientistas, porque uns acreditam que é, outros acreditam que não é. Mas enfim, é um debate para depois, né, gente? E os métodos de controle de micro-organismos. Então, a gente vai ter aqui vários conceitos, né, de métodos de controle. Então, esterilização. O que é esterilização? É a destruição de todas as formas de vida microbiana. Ou seja, eliminação total de qualquer tipo de vida ali naquele meio. Exemplo ali, autoclavagem, que a gente tem aquela autoclave, que é aquela máquina que a gente vai ver no próximo slide. A gente bota os materiais lá e ela vai esterilizar todo aquele material por vapor, que nem uma panela de pressão. A desinfecção, diferente da esterilização, ela só vai eliminar parcialmente aquele número de micro-organismos, né? Principalmente os patogênicos. Então, uso de álcool 70, quando a gente, né, vai ali passar um álcool 70 na bancada antes de usar, a gente só vai matar 70%, ou, quer dizer, um número equivalente a isso de micro-organismos, principalmente aqueles que podem causar um tipo de doença. Descontaminação e antisepsia, gente, eles são conceitos parecidos, porém a diferença é que descontaminação é em áreas inanimadas, como bancada, piso, equipamento, e antisepsia vai ser no tecido vivo, né? Então, eu vou ter ali uso de antissépticos, higienização das mãos com álcool em gel, sabão. Então, essa é a diferença, né? Um vai ser em área inanimada, outro vai ser em tecido vivo. Asepsia. Asepsia vai ser eu impedir que aquele micro-organismo esteja em um ambiente que eu vou utilizar, que geralmente não é para ele estar ali. Então, uso de EPI, limpeza de materiais cirúrgicos e ambientes, esterilização de equipamentos, tudo isso se encaixa na asepsia, né? Porque eu vou estar protegendo aquele ambiente para não introduzir aquele micro-organismo ali. Quimioterapia. Gente, quimioterapia vai eliminar seletivamente micro-organismos. Ou seja, em antimicrobianos, eu vou ter ali o uso de antibióticos, que esses antibióticos só vão matar bactérias, né? Eles vão ser seletivos só para bactérias. Porém, eles não vão diferenciar se é uma bactéria boa ou ruim, né? Assim como os quimioterápicos vão, né, só em células cancerígenas, só que também vão ali seletivar também algumas células do nosso organismo, células boas, né? Então, a gente Elas também vai atingem ter... também, só uma pergunta, elas atingem também o sistema imunológico da gente? Porque tem certos bichos Exatamente. Sim. macrófagos, basófilos não, macrófagos. Todos os nossos leucócitos também atingem. Ah, sim, entendi. Obrigada. E aí, gente, a gente também vai ter métodos físicos e métodos químicos. Como a gente falou, a gente vai ter aqui algumas máquinas, alguns materiais que a gente usa no laboratório, que é para a gente poder esterilizar, descontaminar alguns materiais e coisas que a gente utiliza. Então, como método físico, a gente vai ter calor seco, úmido e radiação. Como calor seco, a gente vai usar a oxidação para fazer essa esterilização, como estufa bacteriológica, bico de Bunsen, que é aquele aparelho que a gente estava usando lá no material, ou na prática que a gente teve, né, para esterilizar aquele ambiente, né? Porque vocês semearam e vocês estavam fazendo em volta daquele bico de Bunsen, daquela chama, justamente para manter aquele ambiente mais estéril possível. Incineração também. Incineração, um exemplo, quando eu tenho um controle de lixo infectante.
Então, todo o meu lixo que é infectante ou pérfuro cortante, ele tem um tratamento específico para aquele tipo de lixo, né? Então, ele vai ser incinerado, vai ser tratado, diferente do nosso lixo comum. A flambagem, que é quando eu vou fazer uma semeadura e eu preciso esterilizar minha alça de platina. Aquelas que vocês usaram eram descartáveis, né? Mas geralmente a gente usa alças de platina, que a gente tem que esterilizar aqui no fogo, para poder cultivar, para poder pegar aquela bactéria e cultivar depois em outra placa. Calor úmido, gente. A gente tem aqui a nossa autoclave, que é literalmente uma panela de pressão muito grande, né? Se ela explode, ela vai explodir um laboratório inteiro, né? Eu tenho muito medo de usar ela, mas ela vai funcionar a vapor, né? A gente abre essas válvulazinhas aqui, vai abrir, vai botar os materiais que eu quero utilizar para esterilizar, né? E vou fechar e ela vai funcionar ali como uma panela de pressão, né? Então, essa água vai estar ali, esse vapor vai estar ali esterilizando aquele material. Radiação. Eu tenho aqui a nossa principal maquinazinha que faz isso, a nossa capela de fluxo laminar, que ela vai usar o raio UV para esterilizar aquele ambiente ali interno. Ou seja, eu tenho aqui uma função nessa capela que eu consigo ligar o raio UV por 15 minutos, deixo ali 15 minutos o raio UV ligado, e depois eu desligo e eu vou entender que aquele meio ali está todo esterilizado, né? Eu abro essa portinha aqui, eu tenho uma exaustão aqui que não deixa o ar que está fora entrar para dentro e vice-versa. Então, eu vou ter sempre esse meio aqui estéreo, para eu poder manipular qualquer coisa que tiver ali dentro. Métodos químicos também, gente. Sanitização vai ser só um conceito para redução de micro-organismos com substâncias químicas, ou seja, o uso de álcool 70, né? Outros tipos de substâncias químicas também. Agentes antimicrobianos. Então, eu vou ter aqui um conceito de bacteriostáticos e bactericidas. Qual que é a diferença deles? Uns vão inibir o crescimento, né? Os bacteriostáticos inibem esse crescimento e os bactericidas matam essas células, assim como os bacteriolíticos. Então, agentes antifúngicos também, mesma coisa. Fungicidas vão matar fungos e os fungiostáticos vão inibir esse crescimento desses fungos, a multiplicação deles. Desinfetantes, eles vão agir na membrana celular que possui muitos lipídios. Então, geralmente, quando a gente faz uma extração de DNA, que a gente usa desinfetante ou detergente para poder retirar aquele DNA, a gente usa porque ele vai conseguir ali agir naquela membrana, que no caso é cheia de lipídios, e conseguir extrair. Outra perguntinha. Entre os métodos de controle microbiano físico estão uso de fenol, formaldeído e álcool, filtração, radiação e calor, compostos de amônio quaternário, halogênios e aldeídos ou antibióticos e antissépticos. O que vocês acham? Que de um controle físico, um método físico. Letra B, filtração, radiação e calor. Isso aí, Carol. E coloração de grã, gente. Coloração de grã é uma técnica, né, que foi desenvolvida pelo Hans Christian Joachim Grahn, lá em 1884, que ele foi ali um bacteriologista da época que desenvolveu essa coloração. Por quê? Porque as nossas bactérias, gente, elas não têm cor. Né? A gente não consegue enxergar bactérias no microscópio sem elas estarem coradas. Então, ele desenvolveu esse método, né, para identificar e diferenciar os tipos de bactérias que a gente tem. Então, a gente usa os corantes cristal violeta, usa o Lugol, usa álcool, usa safranina ou fucsina, né, para poder corar essas bactérias e poder diferenciar elas. Lembra daquele macete, né? Vi Lulu ali fumando. Vi de violeta, Lulu de Lugol, ali de álcool, né, que é o nosso descolorante, e fucsina, né, fumando, fucsina, ou pode ser safranina também. Aí a gente tem aqui
uma imagem microscópica, né, real, de uma bactéria aqui rosa e de uma bactéria roxa. Por que que tem essa característica? Porque, lembrem, a gente vai ter bactérias gram-positivas e gram-negativas. E o que que isso me diz? As gram-positivas, elas vão ter uma camada de parede celular, que a gente chama de peptidoglicano, mais espessa. Ela é mais grossa. E essa espessura faz com que o cristal violeta se retenha ali naquela parede, né? Por ela ter essa característica espessa. Então, diferente da negativa, que ela parece um sanduíche. Ela vai ter duas membranas e no meio delas ela vai ter a parede. E é o que acontece? Por que que ela se cora de rosa? Porque a fucsina ou a safranina, né, o corante vermelho, ele tem uma afinidade por lipídios. E lipídio, gente, eu tenho aonde? Na minha membrana celular. A nossa membrana celular, ela tem lipídios, né? Porque a gente chama de fosfolipídios, né? Bicamada lipídica. Então, essa safranina, ela vai ter afinidade também, principalmente porque essa camada aqui externa, dessa membrana externa, eu vou ter lipopolissacarídeos, né? Então, ela vai ter afinidade por esses lipídios e vai se corar de vermelho ou rosa. Aqui a gente também, ó, tem uma outra foto de microscopia eletrônica, que a gente mostra bem direitinho, ó. Essa aqui na gram-positiva, a peptidoglicano, a parede bem espessa, e essa outra linha aqui da membrana, a da gram-negativa. Eu vou ter aqui a membrana externa, uma outra linha fininha de peptidoglicano na parede, e outra membrana interna mais aqui. Então, a gente consegue diferenciar essas bactérias desse jeito, com essa coloração. Aí me digam, gente, isso aqui, essa bactéria aqui é o quê? É um bacilo ou um coco? Essa que tá É um vermelha. bacilo. Bacilo, É um bacilo. exatamente. E essas roxinhas, É o coco. cocos, exatamente. Muito bem. Aí pergunta para fechar aqui microbiologia, gente. A respeito da coloração de Gram, é correto afirmar que, ao fazer o teste da coloração, é possível diferenciar qual vírus positivo e o vírus negativo? B. O teste foi feito para identificação de bactérias que possuem uma camada ou mais espessa ou mais fina de peptidoglicano? C. A coloração serve para nutrir certos tipos de bactérias através do processo de fermentação? Ou D. As bactérias gram-negativas são vermelhas, avermelhadas, devido à sua camada de peptidoglicano ser mais grossa, se em comparação às da gram-positivas? O que vocês acham? Eu tenho entre a D e a letra B. Mas eu acho que é a D. A D? Ou, por que que não é a D? Porque aqui tá falando certinho, né? Gram-negativas são avermelhadas devido à sua camada de peptidoglicano ser mais grossa. A gram-negativa, ela não vai ter parede celular de peptidoglicano mais grossa que a positiva. Lembra aqui, ó. Quem tem a parede espessa mais grossa é a gram-positiva. A gram-negativa parece um sanduíche, porque a parede celular dela vai estar aqui no meio de duas membranas. Então, seria a letra B. O teste foi feito para a identificação de bactérias que possuem uma camada ou mais espessa ou mais fina de peptidoglicano. Aí, Tá. É porque eu sempre confundo. pois é, mas só lembrar, negativa parece um sanduichinho. Essa aqui tem a parede mais grossa, né? Para vocês não esquecerem mais. Mas é isso, gente. Agora tá faltando 10 minutos para encerrar aqui a reunião. Eu vou abrir outro link pra gente começar a imunologia. Aí a gente volta aqui, tá bom? Eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Aí vocês voltam comigo, tá bom? Então, gente, a gente vai dar aqui continuidade para nossa aula. Agora a gente vai falar sobre a imunologia, que foi o último assunto que vocês tiveram, né? Então, para a gente dar início logo,
A imunologia vai ser a ciência que estuda as defesas do nosso organismo contra micro-organismos estranhos e agentes tumorais, né? Então, é uma ciência que, juntamente com a microbiologia, né? Por isso que vocês estão tendo essas duas matérias ao mesmo tempo, porque uma está correlacionando a outra. Então, a imunologia, gente, vai ser muito importante para a gente entender como é que o nosso organismo reconhece e combate agentes estranhos. Ela também é base para vacinas, alergias, autoimunidade, transplantes, infecções e imunoterapias. Também tem aplicação clínica direta no diagnóstico, na sorologia, na imunofenotipagem. Então, é uma ciência que a gente sempre vai estar estudando, né? Porque a gente sempre vai ter aí novas doenças, vai descobrir novos tipos de patógenos. E necessariamente a gente vai ter que entender para poder criar um meio para a gente se defender, né? Então, para a gente iniciar de fato, a gente vai falar de células e órgãos do sistema imune. Então, no nosso sistema imune, a gente vai ter órgãos primários e órgãos secundários. Os primários, eles vão ser a nossa medula óssea, aqui, ó, a medula óssea, que é um tecido que vai estar dentro dos nossos ossos, né? É um tecido conjuntivo, né, vermelho. E a medula óssea, gente, vai ser a principal a produzir as nossas células do sangue. Todas as células do sangue são produzidas na nossa medula óssea. Então, aqui vai ser como um órgão primário e o timo também. O timo, ele vai ser também um órgão que vai maturar essas células. Na medula óssea, eu tenho produção e maturo linfócitos B. No timo, eu só maturo linfócitos T, tá? E aí eu tenho órgãos secundários também, que combate invasores, como os nossos nódulos linfáticos, o baço, que é conhecido por ser o cemitério das hemácias, né? Então, o baço, gente, ele vai ser um órgão que ele vai estar, assim, responsável na reciclagem de algumas células sanguíneas. Principalmente porque as minhas células sanguíneas, as hemácias, principalmente, elas têm uma vida de 120 dias. Então, elas vão depois vão ficando velhas, vão tendo essa validade, vão passar pelo baço e ele vai reciclar essas células. Ou células que estão também danificadas, né? Ele está ali para ficar reciclando essas células e é literalmente um cemitério, né, que a gente chama. Também temos tecido linfóide, as nossas amígdalas ou tonsilas, ou placas de Peyer também vão estar classificadas nos nossos órgãos secundários. E aí, gente, né? Eu botei um memezinho aqui. Eis que você é uma célula tronco. O que significa isso? Né? Eu tenho aqui o Ronaldinho Gaúcho participando de várias coisas e tendo várias funções aqui diferentes. Por que eu botei esse meme? Porque a nossa célula tronco, gente, é a responsável por dar origem a todas as outras células do nosso organismo. Então, dentro lá da minha medula óssea, eu vou ter essa produção e essas células tronco vão dar origem aos nossos eritrócitos, que também são as nossas hemácias ou glóbulos vermelhos, é o mesmo nome para tudo. Os nossos leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, né, que são nossos trombócitos, né, que são ali as nossas responsáveis por estar ali na nossa coagulação. E aí eu tenho a série granulocítica, que são os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos, que são células que vão ter grânulos no seu citoplasma. E a série agranulocítica, que são os nossos monócitos e linfócitos. Eles não têm grânulos no seu citoplasma. E aí, para a gente entender como é que ocorre isso, essa diferenciação, a gente vai ter a nossa célula tronco aqui, que é célula indiferenciada pluripotente, que ela é capaz de se diferenciar tanto em linfóide ou mieloide. A origem linfóide vai dar origem aos nossos linfócitos B e T e as células NK, as natural killers, né? Células exterminadoras naturais. E também temos as progenitoras mieloides, que vai dar
ali continuação para os nossos mieloblastos, ou seja, os nossos leucócitozinhos, as nossas plaquetas, os nossos eritrócitos, as hemácias, né? Os mastócitos também, que são um outro tipo de leucócito. E de monócito, eu vou ter também diferenciação de macrófago, quando ele sai, aqui ele está na corrente sanguínea e se difere no tecido como macrófago. Células dendríticas também. Essas duas aqui são as nossas famosas APCs, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. E aí, gente, uma perguntinha para a gente começar. Os linfócitos T e B têm origem comum, mas maturam em locais distintos. Há sinal alternativa que indica corretamente os locais de maturação dessas células. Então, linfócitos T é no fígado e B no timo? Linfócitos T na medula óssea e B no baço? Linfócito T no timo e B na medula óssea? Linfócito T no baço e B nos linfonodos? Ou linfócitos T e B, ambos maturam na medula óssea? O que vocês acham? A letra C, linfócito no timo e B na medula óssea, porque o do B é porque é bones, que significa osso. Olha, gostei dessa correlação aí. Pois é, gente, é exatamente isso. Letra C. Linfócito T matura no timo e linfócito B na medula óssea. Eu Lembrando. aprendi por causa disso. Maravilha, tá ótimo. Eu adorei. Então, gente, para dar continuidade, a gente vai ter que entender dois conceitos básicos aqui antes da gente dar continuidade para os outros temas. A gente tem que entender o que é um antígeno e o que é um anticorpo. Antígeno, gente, é qualquer substância ou micro-organismo capaz de induzir uma resposta imunológica. Ou seja, substâncias tóxicas ou micro-organismos, seja ele bactéria, vírus, um protozoário, um verme, todos esses micro-organismos e substâncias, eles vão me induzir uma resposta dentro do meu organismo, né? Então, eles vão se caracterizar aí como antígenos. Qualquer coisa que seja estranha para o nosso corpo e que vá ali causar uma reação, né? Que a gente vá se defender. Agora, os anticorpos, gente, os anticorpos é uma proteína produzida pelos plasmócitos que atuam na defesa do organismo. Ou seja, a gente que vai produzir esses anticorpos dentro do nosso corpo para a gente se proteger, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura de um anticorpo e ele vai ter aqui, né, duas cadeias pesadas, duas cadeias leves. Tem uma região variável que vai fazer o reconhecimento de antígeno, a constante vai definir a classe do anticorpo. Essa região aqui, FC, como se fosse uma cauda, né, que é uma função efetora. Essa região FAB faz a ligação do antígeno. Então, esse anticorpo aqui, ele vai estar responsável por estar fazendo esse reconhecimento de antígenos para a gente poder se proteger. E aí ele também tem outros métodos como ele faz isso, né? A neutralização, que ele vai impedir que aquele patógeno haja, né? A opsonização, que facilita a fagocitose. A ativação do sistema complemento, que destrói diretamente e aumenta a inflamação. E aí, gente, vamos dar início aos nossos leucócitos. Também botei outro meme ali. Apenas mais um dia normal no sistema imunológico. Então, eu tenho um neutrófilo ali correndo atrás de uma bactéria, né? Então, pra gente falar do neutrófilo, o que é o neutrófilo? É o nosso principal leucócito, que está ali em infecções bacterianas, mas ele também é a nossa primeira linha de defesa do nosso organismo. Ou seja, se eu tenho seja uma infecção bacteriana, viral, por protozoário, por verme, ele vai estar ali para qualquer coisa. Para qualquer tipo de, até reação alérgica, ele vai estar ali presente, porque ele combate qualquer coisa, está ali para tudo, né? E ele vai ser a população mais numerosa de leucócitos no nosso sangue. Então, ele é assim, né? Infelizmente, a gente não pôde ter uma aula prática de imunologia, né? Por conta do tempo. Mas a gente estava pensando em fazer, né? Para vocês, para mostrar esses leucócitozinhos do microscópio. Ia ser bem legal, mas infelizmente não deu, gente.
Mas o neutrófilo, gente, ele parece isso aqui, ó. Ele é chamado de polinucleado porque ele tem vários nucleuzinhos, né? De 3 a mais núcleos. E ele vai ter grânulos no seu citoplasma. Os monócitos, gente, como a gente falou lá na frente, eles vão ser caracterizados em monócito quando ele está na corrente sanguínea, mas ele consegue se diferenciar em macrófago quando ele vai para o tecido, quando ele migra para o tecido. E ele vai ser a maior célula observada em esfregaço sanguíneo, né? Ele é uma das maiores, assim. Ele parece um feijãozinho, esse núcleo dele, assim, mas ele também pode se diferenciar nesse tipo de núcleo, um pouco mais espalhafatoso. E ele não vai ter grânulos no seu citoplasma. Ele é uma célula agranulocítica. E os basófilos? Os basófilos é outro tipo de leucócito que vai estar presente em reações alérgicas e infecções prolongadas. Então, quando a gente está com uma rinite atacada, quando a gente está com alguma alergia, esses leucócitos vão estar ali em abundância. Por quê? Eles conseguem liberar heparina e histamina. Lembra lá que histamina, gente, é a principal causadora de processos alérgicos. Por isso que a gente toma antihistamínicos, né? Para impedir que essa histamina seja liberada do nosso sangue e cause essa alergia. E aí vocês percebem que os basófilos, eles possuem grânulos mais visíveis, mais agressivos, né? Eles têm vários granulozinhos, que esses grânulos que são responsáveis aí pelos processos alérgicos do nosso corpo. E aí os eosinófilos também, outro tipo de leucócito que vai estar presente principalmente em infecção parasitária, causada por helmintos. Helmintos é a mesma coisa que vermes, tá, gente? Tipo, lombriga solitária, ele vai estar lá impedindo esses vermes, vão estar literalmente acoplando, juntando assim em torno desse verme para poder tentar matar aquele verme que está causando uma doença no nosso corpo. E os linfócitos, gente? Os linfócitos, eles vão se diferenciar em linfócitos B e T, mas a gente vai primeiro falar do B. Então, os linfócitos são células geralmente pequenas, classificadas em diversos tipos, os quais diferem nas funções e seus produtos proteicos. Aqui a gente tem uma imagenzinha dele, porém, quando a gente olha no microscópio, a gente não consegue diferenciar se é um linfócito B ou linfócito T, né? A gente só olha ali, é um linfócito, mas não consegue, só mesmo por outros métodos que a gente consegue diferenciar se é um B ou um T. Então, falando do B, ele vai ser um linfócito que vai atuar principalmente, gente, no reconhecimento de um antígeno e na produção de anticorpos, que é a nossa resposta imune, tá? E aí a gente tem aqui a característica de imunidade humoral. Então, os linfócitos B produzem plasmócitos e esses plasmócitos produzem imunoglobulinas. Imunoglobulinas, lembre que são a mesma coisa que anticorpos, né? Que são proteínas responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, essas imunoglobulinas, quem são elas? IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Vamos falar da IgM. IgM está aqui como o primeiro anticorpo a causar infecção primária, né? Ativação do sistema complemento, e eles aparecem como antenas dos linfócitos B. A gente não consegue ver, né? Mas eles literalmente ficam aqui na superfície dessas células, né? Fazendo ali o reconhecimento de antígenos. O IgG, resposta imune secundária, de memória. Eles são os únicos que conseguem atravessar a placenta e proteger o feto, indicando uma infecção antiga, né? O IgA está presente nas mucosas, na nossa saliva, na mucosa vaginal, nas lágrimas, no colostro, que foi uma coisa que até o professor reforçou bastante, né? O colostro é o leite materno, aquele leite mais amarelado, que a gente vai até ver nos próximos slides. Mas ele que vai ali ser responsável por passar aquele anticorpo, o IgA, pro bebê, né? Para proteger o bebê. O IgE, presente nas reações alérgicas, nas hipersensibilidades, que a gente também vai falar um pouco mais na frente. E tá ali eliminando parasitas também. O IgD, né, menos importante, quer dizer, não é menos importante, mas ele tem funções inespecíficas. Ele está presente ali em vários tipos de situações, né? E também presente na superfície
do linfócito B. E aí, gente, outro memezinho aqui que eu botei, a barreira placentária. O IgG é o único anticorpo que consegue atravessar essa barreira placentária, né? Ele vai estar ali protegendo aquele feto na placenta, impedindo ele, né, de pegar doenças, enfim, tá protegendo o bebê ali de tudo. E aí, gente, eu botei essa tabelinha aqui para vocês entenderem. Quando a gente vai fazer um teste, seja ele um teste rápido para saber se, vamos supor, a COVID, né? Ah, quero saber se eu tô com COVID ou se eu peguei COVID. Quero fazer esse teste rápido. O que acontece? Esse teste rápido ele vai se dar pela interação do IgG e do IgM. Então, se eu testei IgM negativo e IgG negativo, o que vai me dizer? Que eu não entrei em contato com o vírus e nem fui imunizada, né? Se eu não tive a doença, não peguei a doença, também não fui imunizada, né? Não tive imunidade para isso. Não tomei vacina, não consegui depois, né, meu próprio organismo produzir esses anticorpos. Agora, quando eu tenho IgM positivo e IgG negativo, o que isso significa? Que eu entrei em contato com esse vírus e eu estou ou não com uma infecção mais aguda da doença. E quando eu tenho IgM e IgG positivo, quer dizer o quê? Que eu entrei em contato com a doença, com o vírus, recentemente, e meu corpo já começou a produzir esses anticorpos de memória. E quando eu tenho IgM negativo e IgG positivo, quer dizer que eu já entrei em contato com esse vírus antes, ou eu tomei uma vacina e produzi esses anticorpos de memória. Meu próprio organismo produziu. Ou eu tomei vacina, né, e meu corpo também produziu a partir da vacina, né, entrando em contato ou não com aquela doença. E aí, gente, aqui tá uma imagem para vocês verem os tipos de anticorpos que a gente tem, nossas imunoglobulinas. Então, o IgM, vocês conseguem perceber que ele vai ser o mais diferentão daqui, né? Por quê? Ele vai possuir 5 unidades de anticorpos, aqui, ó, 5 unidadezinhas, e ele vai ter 10 sítios de ligação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, por que ele está na infecção primária? Porque ele consegue acoplar vários antígenos, né? Ele tem, assim, a maior imunoglobulina e ele tem esse potencial maior de reconhecer esses antígenos. O IgA também, né? Ele é um dímero, né? No caso, o IgM aqui, ele é um pentámero, não sei como é que diz. Mas ele vai ter aqui essas 5 unidades com 10 sítios de ligação. O IgA, ele vai ser um dímero, porque ele vai possuir aqui 2 unidades, né, de ligação, ou 2 unidades e 4 sítios de ligação. O IgG, o IgE e o IgD, eles vão ser monômeros, né? Eles vão possuir só apenas uma unidade com 2 sítios de ligação, que nem os anticorpos normais que a gente já falou. Aí, gente, só para reforçar, a gente vai associar essa coluna 1, os tipos de anticorpos, e o que cada um está responsável. IgG, ele é o quê? A primeira a ser produzida na infecção, indica infecção recente? Ou ele está presente nas mucosas e secreções? Ou ele está responsável por reações alérgicas e defesa contra parasitas? Ou passa pela placenta e confere imunidade ao feto? O que vocês acham? O IgG. Ele está responsável pelo quê? Primeiro a ser produzido? Será? Ó, lembrem lá que a gente botou até o memezinho aqui, ó. O IgG é o único que passa pela barreira placentária. E ele dá resposta imune secundária de memória. Então, qual que é aqui? É essa aqui, ó. Passa pela placenta e confere imunidade ao feto. O IgA, ele está presente em qual tipo de... Qual que é a responsabilidade dele aqui? Ele está presente aonde?
Vocês sabem, vocês lembram? Mas, ó, o IgA, gente, mucosas e salivas, exatamente. Exatamente, ele está presente ali nas mucosas e secreções, na saliva, no leite materno, que é o colostro. E o IgM, gente, que a gente falou bastante dele. Isso. O IgM é o primeiro a ser produzido na infecção e indica uma infecção recente. E o IgE, né, vai estar aqui responsável nas reações alérgicas e defesa contra parasitas. Agora os linfócitos T, gente. Os linfócitos T, eles vão contribuir para a ativação dos linfócitos B e destruir células infectadas por vírus e células cancerígenas, que a gente tem aqui, a gente tem como imunidade celular. Então, passou uma moto aqui. Mas enfim, ele vai se diferenciar em TCD4 e TCD8. Aí eu botei um outro meme, né? A célula apresentadora de antígeno descrevendo como um patógeno parece pro linfócito TCD4. Aí olha a reação dele. Tô entendendo. Então, gente, a gente vai ter dois tipos de linfócitos, né? O TCD4 e o TCD8. O TCD4, gente, que a gente vai chamar de auxiliar, ele vai reconhecer antígenos para as nossas células de defesa destruírem. E também ajudam os linfócitos B a produzirem anticorpos. Por isso que eles são auxiliares, né? Além deles ajudarem a auxiliar essa produção de anticorpos, eles também auxiliam no reconhecimento de antígenos que estão ali causando uma patogenicidade para o nosso organismo. E o TCD8, ele vai destruir as células infectadas por vírus, né? Bactérias ou células cancerígenas, conhecidas como citotóxicos. Então, o TCD8, conhecido ali como citotóxico, porque ele só vai ter essa função de destruir essas células infectadas. E lembra, gente, os linfócitos, eles são os principais a fazerem o reconhecimento, a produção e essa destruição desses patógenos que estão causando esse desequilíbrio no nosso organismo. Outra coisa, são responsáveis também pela nossa memória. Então, lembrem lá, quando eu entrei em contato com um vírus, um micro-organismo, um antígeno pela primeira vez, eu tive uma produção de anticorpos, de memória, e aí eu não vou ter mais eu não vou mais pegar essa doença, porque os meus linfócitos produziram essa memória. Tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar, que o professor também falou uma vez. O HIV, gente, que é uma doença, né? É uma IST. O que acontece? Por que não há cura? Porque esse vírus que causa, né, essa doença, ele mata a TCD4. E o que acontece? Se eu não tenho uma célula para reconhecer, eu não vou ter a ação do TCD8 para matar, né? Então, ele causa principalmente aqui destruição das células TCD4. Então, eu não vou ter reconhecimento daquele vírus. Então, ele vai estar ali no nosso organismo, ninguém vai reconhecer ele e ninguém vai matar, porque, né, não vai ter reconhecimento. Então, só um exemplo aqui para a gente lembrar. E aí, gente, eu tenho as células apresentadoras de antígenos, as APCs, né? Eu tenho as células dendríticas e os macrófagos, como a gente falou lá no começo. Então, os macrófagos, eles conseguem fagocitar, né, esses antígenos. E as células dendríticas, além de fagocitar, elas conseguem também, ó, nessas perninhas delas aqui, elas conseguem apresentar aquele antígeno para as nossas células de defesa. Porque elas têm várias perninhas, então elas conseguem, né, ter um amplo aspecto assim, de pegar vários tipos de antígeno de uma vez. E aí, quando a gente vai falar dos outros tipos de componentes do nosso sistema, gente, imune, a gente tem imunidade inata ou natural e imunidade adaptativa ou adquirida. A inata, gente, é a imunidade que a gente já nasce com ela. É a primeira linha de defesa, ou seja, a nossa pele, as nossas mucosas, a nossa flora natural. Então, são barreiras que a gente já nasce com elas para a gente poder se produzir, ou para a gente poder se defender, né? Nossa primeira linha de defesa, que está desde o nascimento. Então, são respostas rápidas, né, de 0 a 12 horas, e são inespecíficas, e não induz memória, né? Então,
Eu tenho aqui presença de NK, de neutrófilos, de macrófagos, que é diferente da nossa imunidade adaptativa adquirida, que é uma defesa estimulada por antígenos que invadem tecidos. São respostas lentas, de 12 a 120 horas, e são específicas. Se são específicas, vão induzir memória e uma resposta mais aprimorada, que vai ser mediada aqui, ó, pelos nossos linfócitos B e T, tá? Então, uma tabelinha para a gente lembrar. Natural, não é específica, tem resposta rápida de minutos ou horas e não tem memória. Não tem memória celular, tá bom? E é aqui, ó, as nossas barreiras, a pele, a mucosa, as nossas células fagocíticas e células citocidas naturais, os nossos mediadores solúveis, né, no sistema complemento, as nossas moléculas de reconhecimento de padrões. Inadaptativa é antígeno específico, resposta lenta, né, de dias, e tem o memória, tem indução de memória, porque é mediada por linfócitos, moléculas de reconhecimento de antígenos e moléculas secretoras, né? E aí, gente, a gente também vai ter a nossa imunidade ativa e passiva. Lembrem comigo, assim, se eu tenho uma imunidade ativa, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma ativação, eu tenho uma produção de anticorpos, seja ele pela doença ou pela vacina. O meu corpo vai estar produzindo. E na passiva não, eu já vou receber esses anticorpos prontos. Então, imunidade ativa é o quê? O organismo é estimulado a produzir anticorpos por contato direto com o patógeno, causando uma resposta longa e com memória. Ou seja, na doença. Então, é a forma natural. Eu peguei uma doença, né? Peguei um resfriado, e aí, depois de um tempo, eu vou produzir anticorpos de memória, e aí eu não vou mais ter esse resfriado, né? De novo. Porque eu já vou estar imunizada para aquele tipo de resfriamento, né? Porque, no caso, a gente tem vários tipos de mutações, mas para aquele específico eu não vou ter mais. E também tem um meio artificial, pelas vacinas. As vacinas, gente, nada mais são do que fragmentos de um antígeno, de um patógeno inativado, que não vai me causar a doença em si, né? Mas vai fazer com que os meus anticorpos produzam, ou que o meu corpo produza anticorpos para poder me defender e causar memória celular. Por isso eu não tenho mais aquela doença, não pego mais aquela doença. E na imunidade passiva, eu vou receber esses anticorpos prontos. Seja ele pelo método natural, que a gente falou, né? Pelo colostro, o leite materno, que é esse leite mais amarelado. Então, na primeira amamentação, a mãe vai dar para o seu bebê aquele leite que está cheio de anticorpos. Ou seja, o IgA. O IgA está presente, lembra lá nas mucosas. Então, ela vai passar esses anticorpos para o bebê, de forma natural. Então, esses anticorpos prontos, eles não vão induzir memória para o bebê. É algo temporário, entendem? E aí tem o método artificial, que é o nosso soro antiofídico, né? É um soro que quando a gente foi picado por uma cobra, então eu vou o quê? Eu vou tomar uma vacina ou um soro? Eu vou no soro, né, gente? Porque ele é rápido, ele já vai direto na corrente sanguínea, eu já vou receber esses anticorpos prontos para eu poder não morrer, né? Então, como é que é feito isso? Eu pego esse veneno da cobra, inoculo em animais como cavalo e vaca, que eles conseguem produzir anticorpos para o veneno da cobra sem sofrerem tantos danos como nós seres humanos sofremos, né? Então a gente retira aquele sangue do cavalo e depois só pega aqueles anticorpos e transforma no soro. Aí a gente toma esse soro já pronto. E lembra, gente, não vai induzir memória, é uma resposta curta e temporária, diferente da ativa, que a gente vai produzir, nosso corpo que produz. E esse aqui a gente já recebe ele pronto, entendeu? E aí outro memezinho, o linfócito T de memória, falando para Escherichia coli, uma bactéria. Eu nunca vou esquecer de você. Por quê? Eu produzi já uma resposta de memória e eu vou sempre lembrar. Ah, me expus para aquela bactéria de novo, ela entrou no meu organismo. Aí a minha célula de defesa vai falar o quê? Eu já te conheço, eu sei quem é você, então eu vou aí te pegar e você não vai fazer nada aqui dentro. Entendeu?
E aí, gente, o nosso penúltimo tema, inflamação. O que é inflamação, gente? Inflamação é o nosso mecanismo de defesa devido a uma desordem da nossa homeostase, do nosso equilíbrio fisiológico, né? Então, se ocorre um desequilíbrio, eu vou ter uma inflamação. E essa inflamação pode se dar por métodos biológicos, químicos ou físicos, né? Ou seja, por micro-organismos, por substâncias nocivas como cigarro e álcool, ou físicos, instrumentos ou lesões. Esse memezinho aqui, ó. A pessoa se cortou, aí quem que visualizou? Plaquetas, neutrófilos, macrófagos, os linfócitos e os fibroblastos. Eles olharam aquela ferida ali no dedo da pessoa e falaram assim, vamos ter que trabalhar aqui para essa inflamação acontecer. Então, essa inflamação ela vai ser mediada por uma ativação, né, uma participação imune de células, né, os nossos macrófagos, neutrófilos, as nossas moléculas, né, fatores de coagulação, né, as plaquetas, e as substâncias, quimiocinas e citocinas, vão estar aqui nesse papel. E aí, eu vou ter inflamação aguda e inflamação crônica. A aguda, ela vai ser de início rápido, minutos a horas, né? Uma duração curta, geralmente de poucos dias, e tem predomínio de neutrófilo, gente. É uma resposta imediata, né? Então, eu tenho os famosos sinais cardinais que eu botei aqui, ó. Tem calor, tem o rubor, que é a vermelhidão, tem o inchaço ou edema, dor e perda de função. Ou seja, me cortei, tava cortando uma carne, me cortei e meu dedo foi profundo. O que vai acontecer ali? Vai ter inchaço, edema, né? Vai ficar vermelho, vai ter dor e vai ter perda de função. E calor também. Por que perda de função? Porque eu não vou conseguir mexer aquele dedo. Eu vou sentir dor quando eu mexer aquele dedo que está cortado, né? E aí, esse é o que classifica uma inflamação aguda. E a crônica? A crônica é prolongada. Ela já dura semanas, há anos, né? Como a própria Covid ou diabetes são classificadas como inflamações crônicas. E pode seguir a inflamação aguda, né? Ou surgir como resposta primária, tipo vírus ou, né, autoimunidade. Então, tem predomínio de macrófago, linfócito T e B. E, ó, importante, processo de tentativa contínua de reparo, tá? Então, na inflamação crônica, eu vou ter o meu corpo sempre tentando aí reparar aquele desequilíbrio ali dentro. Aí, só pra gente reforçar isso, gente, marcar para inflamação aguda e C para inflamação crônica. Quando eu tenho uma resposta rápida, curta duração, predomínio de neutrófilos, é o quê? A inflamação aguda ou crônica? Aguda, exatamente. E quando eu tenho duração prolongada, presença de linfócitos, macrófagos e fibroblastos? Crônica, exatamente. Tentativa de reparo tecidual com proliferação de vasos e fibrose. Lembra lá, tentativa de reparo contínua. Crônica, exatamente. E produção de exudato e sinais cardinais evidentes. Como dor, calor, rubor, edema e perda de função que a gente falou. Aguda, exatamente. Então, seria A, B, B e A. Né? Letra O. A, C, C, A. Aqui, ó, letra A. E, gente, para finalizar, né, o último conteúdo de hipersensibilidades, a gente vai falar, né, que as hipersensibilidades são as nossas respostas inadequadas do sistema imune a uma substância que normalmente é inofensiva. Né? Então, é uma resposta imunológica exagerada que causa dano ao nosso organismo. Né? E tem causa da alergia, como os anticorpos se ligam às células produtoras de histamina. Lembram lá, mastócitos e basófilos que liberam essa substância, causando reação alérgica, que é aqui, ó, mediada pelo nosso anticorpo IgE. Então, eu vou ter aqui 4 tipos de hipersensibilidade, né? Hipersensibilidade 1, que é imediata, a 2, citotóxica, a 3, de imunocomplexos e a 4, tardia. E aí, eu botei essa tabela para a gente só reforçar isso, né?
A tipo 1, gente, que é a anafilática, né, ou hipersensibilidade imediata, ela vai ser mediada pelo nosso IgE, né, que é o nosso anticorpo de reações alérgicas. Vai ser causada por um antígeno exógeno, ou seja, causas externas. Tempo de resposta de 15 a 30 minutos. Vai causar eczema. O que é eczema? É uma vermelhidão devido à coceira, né, que causa um ressecamento naquela área, descamação. Vai ter acúmulo de neutrófilos, basófilos e eosinófilos. E aqui a gente tem um exemplo desse tipo de hipersensibilidade. Asma alérgica, anafilaxia, rinite alérgica, urticária. Tudo isso vai ser causado pelo hipersensibilidade tipo 1, tá? A tipo 2, gente, é a citotóxica, que é mediada aqui por um anticorpo dependente, ou seja, os IgG e IgM, causada aí por uma superfície celular. Tem resposta de minutos a horas, causa lise e necrose. Tem ali presença de anticorpo e complemento, né? As nossas células fagocíticas também. E um exemplo, eritroblastose fetal. Ou seja, na 2, o sistema imune reconhece células do próprio corpo como alvo e destrói elas. Lembram lá do exemplo que o professor deu, da eritroblastose fetal? Que é quando a mãe é sangue de RH negativo e está gestando um filho de sangue positivo. E aí, na segunda gestação, ela corre risco de ter um aborto espontâneo. Por quê? As células sanguíneas da mãe, exatamente, doenças autoimunes também, que, no caso, as nossas células, vão destruir elas, né? Porque elas não vão reconhecer que são células do nosso próprio organismo. Então, na segunda gestação da mãe, né, ela pode correr esse risco de ter esse aborto espontâneo, porque as células já vão ter essa memória, né, esse filho aqui de sangue positivo tem células que a gente não quer, a gente vai matar essas células. Aí pode acabar correndo isso. No tipo 3, gente, que é complexos imunes, também vai ser mediado de anticorpos IgG e IgM, de antígeno solúvel, tempo de resposta 3 a 8 horas, tem causa eritema e edema ou necrose, é composta aí de complemento e neutrófilos, às vezes macrófagos. E exemplos, lúpus, glomerulonefrite, que é uma infecção do nosso sistema renal. Ou seja, os nossos antígenos solúveis causam dano, causam inflamação e necrose. Por quê? Eles vão se acumular naqueles tecidos e órgãos e vai causar essa inflamação, entendem? E aí a gente tem a tipo 4, que é tardio celular. Ela não é mediada por nenhum anticorpo, tá? Não tem participação de nenhum anticorpo. Porém, ela é mediada por linfócitos T, tá? Eu não botei aqui, eu esqueci de botar, mas lembrem, ela é mediada por linfócitos T, que eles vão atacar esses tecidos após uma exposição prolongada àquele antígeno, né? Então, eu tenho aqui antígeno, nossos tecidos e órgãos. Ele tem um tempo de resposta de 48 horas a 72 horas. Causa eritema e induração. Os monócitos e os linfócitos participam, né? Aqui eu botei, mas eu esqueci de especificar que é os linfócitos T. E exemplo, doenças granulomatosas. Então, eu vou ter essa mediação pelos linfócitos que vão atacar esses tecidos aqui, ou órgãos, após essa exposição prolongada, tá? A esse antígeno. E aí é isso, gente. Mais um meme. Um macrófago correndo atrás de um patógeno. Essa foi a revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. E, assim, vocês têm alguma dúvida? Podem me perguntar. Se eu não souber responder, eu tô aqui pra... A gente pesquisa, dar um Google rapidinho. Mas só pra ver se vocês realmente conseguiram revisar. Eu tô gravando essa aula ainda. Inclusive... vou disponibilizar, vou tentar jogar ela no YouTube para ser mais fácil para vocês assistirem de novo, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês lembrarem dos conceitos que a gente viu no semestre inteiro, né? Amanhã, lembrando que amanhã a gente não vai ter essa revisão, tá? Porque a AV geralmente é mais rápida, a gente não tem esse tempo todo para fazer. Então, amanhã vai ser só mesmo uma revisão bem basiquinha. Não vai ser desse jeito, por slide, mas
o professor depois ele vai orientar vocês direitinho, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.